Bom dia a todos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre equação e balanceamento de equação. As equações químicas são representações gráficas das reações que ocorrem entre os diversos elementos presentes na tabela periódica. Nós temos aqui a representação dessa equação química. O que nós temos? Para ter uma equação química e mostrar que nós temos uma reação, sempre vou ter aqui substâncias, eu terei uma seta e após a seta eu terei outras substâncias, sendo que as substâncias, os elementos, né, que estão à esquerda dessa seta, eles são chamados de reagentes, e os elementos que estão à direita da seta, eles são chamados de produtos, ou seja, são as substâncias que são formadas a partir da reação desses reagentes. Então, numa reação química, nós sempre teremos reagentes ocorrendo uma reação química entre eles e formando aqui novas substâncias que nós chamamos de produtos. E sempre terá uma seta indicando que houve aqui uma reação química. Pessoal, após então vermos como que nós representamos graficamente essa equação química, nós podemos olhar então para essa equação e o que nós vemos? Que nessa reação eu tenho dois átomos de hidrogênio que vai reagir com dois átomos de oxigênio, formando uma molécula de água, sendo que essa molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se nós observarmos em toda essa reação, as quantidades de átomos, olha aqui nessa balança, as quantidades de átomos dos reagentes, elas são diferentes das quantidades de átomos presentes aqui nos produtos. Quando isso acontece, nós dizemos que a reação ela está não balanceada. Então, uma reação não balanceada é quando a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes é diferente da quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Então, para que uma reação ela fique balanceada, nós devemos nos atentar à lei da conservação de massas, ou seja, a lei de Lavoisier, o qual ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós podemos dizer ainda que a massa das substâncias dos reagentes é igual à massa, a soma das massas dos produtos daquela reação. Ou seja, elas têm que ter um balanceamento, elas têm que ter a mesma quantidade em ambos os lados dessa minha reação. Sendo assim, uma reação ela estará balanceada quando os reagentes se transformam em produtos e os átomos presentes nessa reação, eles continuam os mesmos, só que de forma rearranjada. Vamos observar, eu tenho um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. E tenho aqui, formando uma molécula de dióxido de carbono composta por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, observe que a quantidade de átomos que eu tenho antes da reação, ou seja, nos reagentes, é igual à quantidade de átomos que eu tenho após a reação, ou seja, nos produtos. Então, a mesma quantidade que eu tenho de átomos nos reagentes é igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Só que após essa reação, eles simplesmente foram rearranjados, formando uma nova substância que nós chamamos de produtos. Então, as quantidades de átomos envolvidos, nós podemos observar que elas são iguais nos dois termos da equação. O que ocorreu apenas aqui foi uma transformação, um rearranjo desses átomos. E esse exemplo, ele enuncia perfeitamente a lei de Lavoisier.
As quantidades de reagentes e produtos formados, né, em uma equação, elas são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento da equação química. Edson, seja bem-vindo, tudo bem? Então, as quantidades de reagentes e produtos formados, né, nesse caso, em uma equação, elas são representadas por números e são ajustadas por meio do que nós chamamos de balanceamento de reações químicas. Eu dizer que balancear uma equação, ou seja, uma reação, é igualar o número total de átomos de cada elemento, dos elementos que estão nos reagentes com os elementos que estão nos produtos. Então, balancear nada mais igualar essas quantidades dos números de átomos dos reagentes com os números de átomos dos produtos. E aí nós temos aqui uma representação, ou seja, um exemplo dessa reação, onde eu tenho o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando molécula de água. O que que acontece aqui? Esse númerozinho que aparece aqui embaixo de cada elemento, eles são o quê? Eles são o que nós chamamos de atomicidade. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele está dizendo quantos átomos daquele elemento está presente para formar essa molécula. Então, esses numerozinhos aqui é a atomicidade daquele elemento. Nós chamamos isso daqui também de índices. Então, o índice ou a atomicidade te diz quantos átomos daquele elemento está presente naquela molécula. E o que que nós podemos observar ainda nessa reação? Que as quantidades de átomos que eu tenho do lado dos reagentes, de todos os reagentes, ela não é igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos. Observa, eu tenho 2 hidrogênios aqui, do lado dos produtos eu tenho 2. Porém, do lado dos reagentes eu tenho o quê? 2 oxigênios. E do lado dos produtos, eu tenho apenas um oxigênio. Professora, como assim um oxigênio? Não tenho um aqui. Observe, se você tem o elemento, significa que você tem pelo menos um átomo dele ali, senão esse elemento não estaria aqui. Quando a atomicidade é igual a 1, mas não é necessário esse 1 aparecer aqui, porque se ele está aqui, eu já tenho pelo menos um desse átomo aqui presente. Edson, deu para entender até aqui ou você quer que volte alguma coisa? Dá um joinha, joia, né? Qualquer horário que você achar que está em dúvida, você pode pedir para poder parar que eu volto. Balancear a equação é eu igualar então essas quantidades de átomos nos reagentes, nos produtos. E nós vimos que nessa reação ela não está balanceada. Então, o que que nós vamos precisar fazer? Colocar o que nós chamamos de coeficientes. Coeficientes são números que eu coloco na frente dessa molécula que vai me indicar quantas moléculas eu tenho dessa substância aqui. Então, isso daqui, ó, o número que está na frente, à esquerda daquela substância, é o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui, no reagente, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu preciso ter 2 oxigênios aqui, do lado dos produtos. Por isso que eu vou colocar um 2 aqui. Só que quando essa molécula ela tem mais elementos, o número aqui, o coeficiente, ele vai multiplicar o índice de todos os elementos que compõem aquela substância. Então, esse 2 vai multiplicar o 2 do hidrogênio e esse 2 vai multiplicar o 1 do oxigênio. Então, ó, antes eu tinha 1, se eu coloco um 2 aqui, eu passo a ter 2 oxigênios. Ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Só que como ele multiplica o hidrogênio também, ele passa até 2 vezes 2. Antes eu tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho 4. Por isso que eu vou ter que colocar um 2 aqui. Porque quando eu balanceei o oxigênio, o hidrogênio deixou de estar balanceado. E aí eu tenho que vir no outro termo, nos reagentes, para conseguir fazer, então,
essa igualdade de quantidade de átomos. Agora eu tenho 2 vezes 2 do lado dos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. Do lado dos produtos, ó, 2 vezes 2, também tenho 4 hidrogênios. Do lado dos reagentes, quantos oxigênios eu tenho? Ó, 1 vezes 2, então eu tenho 2 oxigênios. Do lado dos produtos, ó, 2 vezes 1, eu passei a ter 2 oxigênios. Agora, da mesma forma que eu falei que o índice 1 aqui no elemento, né, não precisa aparecer, no coeficiente também não precisa. Então, esse 1, ele não precisa ser colocado aqui, é o que a gente chama de redundante. Porque se já tem a molécula de oxigênio aqui, do gás oxigênio, significa que eu tenho pelo menos uma molécula. Senão ela não estaria aqui. Então, não é necessário que o 1 apareça nem no coeficiente e nem aqui no índice. O que nós temos? Que esse númerozinho embaixo é o que nós chamamos de índice, ou seja, é a atomicidade. Ela indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância. O número que eu tenho aqui à frente, ou seja, à esquerda dessa molécula, é o que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. Ele vai indicar o quê? A quantidade de moléculas de uma determinada substância. Então, nós precisamos olhar para essa reação, conseguir identificar que do lado esquerdo nós temos reagentes, do lado direito da seta nós temos produtos. Nós precisamos identificar ainda que esse númerozinho embaixo, ele te diz quantos átomos daquele elemento forma essa molécula, que nós chamamos de índice. E esse número à esquerda da molécula, ele vai te dizer quantas moléculas de gás hidrogênio está presente naquela reação. Isso daqui tem que ficar bem claro. E fazer o balanceamento dessas equações é o quê? É eu igualar as quantidades de átomos do lado dos reagentes com a quantidade de átomos do lado dos produtos. Nós temos uma forma de quê? Na verdade, nós temos diversas formas de fazer o balanceamento dessas equações, ou seja, igualar essas quantidades dos dois lados da equação. E o método que nós iremos ver é o método que nós chamamos de tentativas. Então, você vai colocando números ali naqueles coeficientes de forma a igualar. É realmente uma tentativa. E para fazer esse balanceamento, você tem aqui alguns passos que você pode seguir que vai te ajudar nessa tentativa de uma forma de uma forma mais organizada. O primeiro passo, você vai iniciar esse balanceamento pelo elemento químico que aparece apenas uma vez em cada um dos lados, ou seja, uma vez do lado dos reagentes e uma vez do lado dos produtos. Então, você vai olhar aquele átomo que aparece apenas uma vez, começa por ele. Por quê? Porque vai ser mais fácil. E você vai olhar depois o quê? Desse elemento que você observou que aparece apenas uma vez, você vai escolher aquele que tem o maior índice, ou seja, aquela atomicidade, aquele númerozinho embaixo. Aí você começa por ele. Se ele estiver do lado direito, você vai olhar pelo lado direito, que é nos produtos. Aquele índice do lado que você olhou que é maior, ele vai se tornar coeficiente do outro lado. E isso você vai fazer para todos os elementos que está presente em toda a sua reação. Você tem que balancear cada um deles. As quantidades têm que ser iguais para cada um dos elementos que compõem todas as suas substâncias da sua reação. De forma a ajudar nesse método de tentativas, nós seguimos o que nós chamamos de ordem de balanceamento. Além de observar esses passos, tem um método que eles falam que é o método macho. O que seria esse método macho? Esse M é de metais, o A é de ametais, o C de carbono, o H de hidrogênio e o O de oxigênio. Ó, método macho. Então, primeiro, quando você olhar para a sua reação, você vai balancear aqueles elementos que são metais,
Primeiro balanceie todos os metais. Depois você vai passar para os ametais. Depois os carbonos, se tiver carbono presente, se não tiver, pula. E aí, penúltimo, o hidrogênio e por último o oxigênio. Independente do método que você utilize, tentativa, ou você vai aqui por essa ordem de balanceamento chamado de macho, você sempre, em qualquer situação, você sempre deixa o oxigênio por último e o hidrogênio penúltimo. Por quê? Porque quando você tem uma reação muito grande, normalmente quando você termina de balancear o hidrogênio, o oxigênio, na maioria das vezes, ele já estará balanceado. Não é todas as vezes, na maioria. E principalmente em reações muito grandes. Só que para utilizar esse método aqui, vocês vão precisar relembrar lá da primeira série, ó, quais elementos na tabela periódica que você identifica como metais e como ametais. Então, lembra, na tabela periódica, os elementos eles são classificados em 3 grandes grupos: nos gases nobres, nos ametais, que são esses em amarelinho. Lembra da escadinha que a gente contasse, ó, até assim, Brasil? Acima dessa escadinha, dessa que forma essa frase, nós temos os ametais, ou chamado também de não metais. E abaixo dessa escadinha, tudo que tem verde aqui, tanto esses quanto esses, são os metais. Ah, professora, e se eu não tiver uma tabela periódica em mãos? Assim, é bom vocês conhecerem alguns elementos que eles aparecem muitos. Então, é importante vocês conhecerem esses elementos químicos. Nós vamos passar agora alguns exemplos para a gente ver isso na prática. Como que nós fazemos isso? O que que nós temos aqui? Ó? Nós temos esse exemplo, onde nós temos aqui 2 substâncias, ou seja, 2 reagentes, formando aqui, ao final, 2 produtos. Se você observar, você tem aqui, ó, 2 hidrogênios de K, 2 hidrogênios de K. Opa, tá ok, tá igual. Agora eu vou olhar os outros elementos, porque eu tenho que olhar cada elemento que compõe essa substância. Eu tenho um enxofre aqui, ó, o S, do lado dos reagentes, do lado dos produtos, um enxofre. Opa, também está balanceado, um de cada lado. Agora olha o lítio, ó, o Li. Lembrando, ó, Li, ele representa apenas um elemento químico, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, Li é o lítio. Aqui, ó, se não tem nenhum númerozinho embaixo, o que nós falamos? Que é o seu índice. Eu tenho um lítio aqui e eu tenho 2 lítios aqui. Opa, não está balanceado. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que balancear essa equação, porque se tiver um elemento que não esteja balanceado, nós temos que fazer o balanceamento. E nós vamos começar por quem? Pelo lítio. Se você observar pela regra macho, o lítio é um metal. Então, vamos começar por ele. Aqui do lado dos produtos, você tem 2 átomos de lítio. Lembra, ó, o índice dele vai se tornar coeficiente do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente da substância que tem o lítio. Eu tenho 2 lítios dos produtos. Agora, ó, 2 vezes o 1, que o índice aqui é 1, né? Só que ele não aparece. Eu tenho o quê? 2 vezes 1, 2. Opa, balanceei o lítio. Do lado dos reagentes eu também tenho 2. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Balancear, lembra que nós falamos? Depois nós passamos para quem? Para os metais, ó. Eu tenho enxofre um aqui e um aqui, já está balanceado, então eu não tenho que mexer. Depois nós passamos para quê? Para os hidrogênios. Olha aqui, nessa substância do lado dos reagentes. Eu tenho 2, ó. Se não tem nada aqui no coeficiente, significa que é 1. Então, eu tenho 2 átomos aqui de hidrogênio nessa substância. E nessa outra substância aqui, eu também tenho hidrogênio. Então, eu também tenho que considerar ele. Todos os hidrogênios de todas as substâncias do lado do reagente. Aí, se aqui não tem nada, no oxigênio é 1, e no hidrogênio também é 1, quando não tem índice. Só que lembra, ó, o coeficiente estequiométrico, ele multiplica os índices de todos os elementos daquela substância. Então, eu tenho que, ó, 2 vezes 1 hidrogênio. Nessa substância aqui, eu vou ter quantos hidrogênios? Também vou ter
2 hidrogênios. Para eu saber a quantidade de hidrogênios que tem do lado dos reagentes, eu vou fazer a somatória dos 2 que eu tenho nessa substância com os 2 que eu tenho nessa substância. Então, do lado dos reagentes, eu tenho quantos hidrogênios? 4 hidrogênios. Então, do lado dos produtos, eu vou ter que ter 4 hidrogênios também. E aí, eu observo que somente nessa substância aqui, na água, é que eu tenho a presença de hidrogênio. E quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, qual o número que eu multiplico por 2 que vai me gerar 4? 2. Então, se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 2, do lado dos produtos eu passo a ter 4 hidrogênios. E aí, o que aconteceu? 4 hidrogênios do lado dos produtos, 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Balanceei a quantidade de hidrogênios. Agora, quem que falta balancear? O oxigênio. Vamos ver se ele já está balanceado ou se nós teremos que balancear. Vamos olhar aqui do lado dos produtos, já que nós estamos falando dele. Se não tem nada aqui, porque é 1, então esse 2 vai multiplicar o hidrogênio e o oxigênio. Então, 2 vezes 1, eu vou ter quantos oxigênios aqui? 2 oxigênios. Aqui eu não tenho oxigênio. Então, vamos olhar do lado dos reagentes. Eu só tenho oxigênio aqui nessa substância. 2 vezes 1, 2 oxigênios. A minha equação já está balanceada. A mesma quantidade que eu tenho de átomos desses elementos do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Edson, ok até aqui? Ou alguma dúvida? Professora, lá atrás tinha um G ao lado do índice. Eu queria saber se era de gramas mesmo. Oi? Lá atrás tinha um G ao lado do índice. Ah, o G lá na outra... Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu colocar para manter aqui, só um minutinho. Ah, eu esqueci de te falar. Peraí que saiu, eu já falo, Edson. Você fala aqui, esse Gzinho? Esse G, eu esqueci de falar. Essas letrinhas que aparecem aqui, Edson, ela tá te dizendo qual que é a condição que aquela substância ela se encontra naquela reação. Esse G quer dizer que é uma substância gasosa. Se fosse uma substância sólida, iria aparecer um Szinho. Se fosse uma substância líquida, iria aparecer um L. Então, essas letrazinhas aqui, junto com os índices, ele te mostra qual que é a condição, principalmente o estado físico em que aquela substância ela se encontra na reação, ok? Ah, eu achei estranho. Achei que Isso, grama de... eu esqueci, eu queria ter tirado aqui, porque eu vou entrar isso com vocês um pouco mais à frente, eu vou realçar isso daqui. Então, lembrando, essas letrazinhas, ela vai te dizer qual que é a condição em que aquela substância está naquela reação. Nesse caso aqui, como tem um G, é de gasoso. Quer dizer que é o gás hidrogênio, o gás oxigênio, formando a água no seu estado gasoso. Eu vou voltar isso daqui, vou reforçar com vocês depois, mas deu para entender? Uhum. Edson, eu vou passar um pouquinho à frente, depois eu volto aqui, senão a aula vai acabar, porque eu quero te mostrar isso daqui, ó. Isso daqui é um aplicativo que você pode fazer online para você treinar esses balanceamentos. Aqui está o link, eu vou mostrar aqui para você ele. Deixa eu só procurar aqui. Deixa eu ver no Google. Olha aqui, ó. Se você pegar aquele link, vai aparecer isso daqui virtual. E aí você consegue treinar esses balanceamentos. Aqui você pode ir na introdução, que é o que eu vou fazer com você, ou você pode vir aqui em jogo. Aí você tem um tempo que você vai estipular, ele vai te dar a pontuação, se você acertou ou não. É bem interessante, quer ver? Olha aqui, ó, eu tenho essa reação. Aqui em cima você pode o quê? Pode colocar para mostrar as balanças aqui para você ver as quantidades de átomos, ou você pode colocar em forma de gráfico para você ver as quantidades de átomos, esses acertos. Olha aqui, você tem 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, reagindo com 2 átomos de quê? De hidrogênio. Do lado dos produtos, você tem apenas um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. Então, está balanceado?
Não, não está, porque aqui você tem 2 nitrogênios, aqui você tem um. Então, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que balancear. Se aqui tem 2, ó, nós temos aqui um ametal e o hidrogênio. Então, nós vamos começar a balancear por esse ametal. Sempre deixar o hidrogênio. Nesse caso, vai ser o último, porque eu não tenho presença de oxigênio. Eu tenho o 2. Lembra? O índice daqui, ele vai se transformar no coeficiente. Então, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu vou pôr um 2 aqui inicialmente. Ó, então, 2 vezes 1, porque se não tem nada aqui é 1. Passei a ter 2 nitrogênios. Aí ele está te contando ó, a quantidade. Ó, você passou a ter 2 moléculas da amônia. Olha, aparece os desenhos aqui e as quantidades de átomos aqui. Aí tá, ok. Então, o índice daqui é 1, então eu vou colocar 1 aqui, ó. Tenho 2, ó, 2 vezes 1, 2 nitrogênios aqui, 2 vezes 1, 2 nitrogênios aqui. Agora, vamos ver as quantidades de... Aqui eu tenho 2 apenas nos reagentes. Nos produtos, ó, eu tinha 3. Mas como eu coloquei um 2 aqui, esse 2 vai multiplicar o 3. Eu passei a ter quanto, ó? 6 hidrogênios. Porque 2 vezes 3... 6 hidrogênios. Então, do lado dos reagentes, eu preciso ter quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai me dar como resultado 6? O 3. Ou seja, balanceei a minha equação. E aí vai aparecer a carinha aqui de que está certo. Ó. Eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes, 2 nitrogênios nos produtos. 6 hidrogênios nos reagentes, 6 hidrogênios nos produtos. Agora, olha aqui, ó, vou passar para outra reação. Eu tenho a hidrólise da água. A água se decompondo em hidrogênios e oxigênios. Eu tenho a reação inversa do exemplo da aula. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, de que eu tenho 2. Ok, está balanceado. Então, agora eu vou passar o quê? Vou passar para o oxigênio. Aqui nos reagentes eu tenho 1, nos produtos eu tenho quantos? Eu tenho 2. Então, eu preciso ter 2 oxigênios aqui do lado dos reagentes. O índice daqui vai se transformar em quê? Em coeficiente do outro lado. Então, 2 vezes 1, eu passei a ter o quê? Passei a ter 2 oxigênios. Porém, ó, o hidrogênio agora não ficou mais balanceado. Vou ter que balancear ele do outro lado, porque agora eu passei a ter quantos? 2 vezes 2, eu passei a ter 4 hidrogênios. Então, do lado dos produtos, eu vou ter que ter 4. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai me gerar 4? 2. Então, se eu coloco um 2 aqui no coeficiente, 2 vezes 2 igual a 4. E aí, eu vou ter que colocar um aqui para ficar exato aqui. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Está balanceada a minha equação. Ok aqui, Edson? Sim. Esse aplicativo, você pode entrar e treinar, e ir fazendo e treinando. Porque ele é muito bom para treinar essas, né? Na verdade, esses balanceamentos. Certo, eu vou voltar para continuar fazendo aqui, porque a aula já está quase acabando. Então, se cair, depois você pode, nos exercícios, você pode estar fazendo, tirando dúvidas comigo. Antes de continuar aqui, o que eu quero pedir? Para que, após essa aula, faça a leitura do arquivo que eu deixei na sala e tente fazer o balanceamento dos exercícios que eu deixei lá, que é exatamente isso daqui. Ah, professora, eu não entendi muito bem, mas balanceamento é você treinar, é você fazer exercícios até você ir pegando o jeito e pegando a manha de fazer esses balanceamentos por tentativa. É assim mesmo. Então, tem que ir realmente tentando. Depois você acessa o aplicativo, eu vou deixar disponível lá no Classroom para vocês. Essas equações aqui, pessoal, o Edson, ela é um pouquinho diferente, né, dessa aqui de cima. Por quê? Porque nós temos agora substâncias um pouco maiores. Então, nós temos que tomar cuidado. Olha aqui essa substância. Eu tenho o oxigênio e o hidrogênio entre parênteses.
Então, nós temos que ter um cuidado. E aqui, ó, fora do parêntese, eu tenho o quê? Eu tenho um índice, ou seja, a atomicidade. Então, assim como lá na matemática, esse 3 que está fora do parêntese, ele vai multiplicar o índice do hidrogênio e o índice do oxigênio. Ou seja, ele vai multiplicar aqui os índices de todos os elementos que estejam dentro daquele parêntese. A mesma coisa aqui, ó, nessa outra substância. Eu tenho o enxofre e o oxigênio já com uma atomicidade aqui, que é o 4. Só que o 2, que está fora do parêntese, então ele vai multiplicar o 4 do oxigênio e o 1 do enxofre. Ah, professora, então quer dizer que aqui nessa substância eu vou ter 12 átomos de oxigênio? Sim, porque 3 vezes 4, você terá então 12 átomos de oxigênio. Então agora, nessas substâncias maiores, nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso daqui, ok? E aí nós vamos começar agora o balanceamento dessa equação. O que eu tenho aqui? Eu tenho o alumínio. Ó, ele aparece uma única vez aqui, uma única vez aqui. E nós vimos ainda que ele é o quê? Ele é um metal. Então, vamos começar a balancear por ele. Eu tenho 2 alumínios aqui. Aqui eu só tenho um, ó. Al, alumínio. Só tenho um, se não aparece é porque é um. O que eu disse? Que esse índice, ele vai virar o quê? Coeficiente daquele elemento do outro lado da equação. Então, antes eu tinha um alumínio, agora eu passei a ter 2, ó. 2 vezes 1, 2 alumínios. Depois nós passamos para quê? Para o metal, o ametal, que é quem, ó? O enxofre. Sempre deixar o oxigênio por último e hidrogênio penúltimo. Quantos enxofres eu tenho aqui nessa substância, no ácido sulfúrico? Se não aparece nada, porque é 1, o índice. E do lado dos produtos, quantos que eu tenho? 3 vezes 1. Então, eu tenho 3 enxofres do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu tenho apenas 1. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar e igualar. Então, qual o número que eu multiplico por 1 que eu vou ter obter 3 enxofres? O 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 enxofres nos reagentes, 3 enxofres nos produtos. Agora, nós vamos passar para quem? Para os hidrogênios. Nessa segunda substância do lado dos reagentes, eu tenho, ó, 3 aqui, só que ele vai multiplicar o índice que é 2. 3 vezes 2, eu tenho quantos? 6 hidrogênios. Aqui é 3, mas lembra que nós colocamos um 2 aqui? Então, eu tenho que pegar esse 2 e multiplicar pelo 3 aqui. O índice dele aqui, então, é 3 hidrogênios. Vezes 2, então eu terei, na verdade, 6 hidrogênios. Então, do lado dos reagentes, quantos hidrogênios eu tenho? 6 desse mais 6 desse, eu tenho 12. Então, eu vou ter que ter 12 do lado dos produtos. Onde eu tenho hidrogênio nos produtos? Apenas nessa substância. Então, eu vou ter que igualar aqui. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai me gerar 12? 6. Então, se eu colocar um 6 aqui, ó, 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênios. Ou seja, igualei as quantidades de hidrogênio. Agora, vamos ver a quantidade de oxigênio, se isso já foi igualado ou se nós teremos que mexer. Do lado dos reagentes, vamos olhar agora só o oxigênio. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 1, então eu tenho aqui a atomicidade desse oxigênio é 3, só que eu tenho 2 aqui. Então, 2 vezes 3, eu vou ter quantos oxigênios nessa substância? 6 oxigênios. Vou colocar aqui. Tem o oxigênio nessa substância também, ó. Aqui a atomicidade dele é 4, mas o coeficiente dele é 3. Então, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, nessa substância, eu terei quantos oxigênios? 12 oxigênios. Então, do lado dos reagentes, eu terei 6 oxigênios dessa substância, mais 6 oxigênios dessa substância, totalizando 18 oxigênios nos reagentes. Agora, nós vamos ter que, então,
ter 18 oxigênios do lado dos produtos. Aí eu tenho oxigênio nessa substância e nessa. Vamos ter que fazer das duas então, ó. Eu tenho aqui a atomicidade do oxigênio nessa substância, nesse produto, ela é 4, só que eu tenho um 3 aqui. Então, 3 vezes 4 serão 12 oxigênios nessa substância. Agora, vamos ver na outra substância, ó, aqui não tem nada, quer dizer que é 1. E aí eu tenho um índice, o coeficiente que é 6. 6 vezes 1, nessa substância eu terei 6 oxigênio. Então, 6 oxigênio dessa substância, mais 12 dessa, vai totalizar 18 oxigênios, ou seja, está balanceada. Então, por isso que nós sempre pedimos e falamos para deixar o oxigênio por último, porque quando é uma reação muito grande, normalmente esse oxigênio já estará balanceado. Na hora de balancear, só precisa colocar um se for lá no jogo, né? Quando é exercício Isso, prova, só não no precisa. jogo, porque você viu que enquanto no jogo, enquanto eu não coloquei, Edson, ele não me deu a carinha de sorriso que estava correto? Uhum. Só no jogo. Aqui na sua representação, ó, você não precisa colocar, porque é o que a gente fala de redundante. Porque se já tem a substância aqui, significa que eu tenho pelo menos uma molécula dela. Tá? Então, é só no jogo que você precisa colocar lá para ele ativar a quantidade de átomos. Aqui você não precisa colocar. Nem no índice, que é esse númerozinho embaixo, não aparece. E nem aqui no coeficiente, não precisa colocar. Edson, na verdade, já deu o nosso horário de aula aqui e a aula não caiu, que me surpreendeu, né? E eu tenho outra aula agora. Então, esse daqui, ó, com fração e sem fração, eu vou gravar e vou mandar depois, ok? E nós vamos ter outra aula só para resolver exercício disso aqui na semana que vem. Então, tente fazer o exercício. Na quarta-feira, a nossa aula vai ser só exercício para vocês tirarem dúvida dessa lista de hoje e a gente treinar um pouquinho o balanceamento dessas equações. Então, não é difícil, mas o que que você tem que entender? Você tem que entender o que é coeficiente estequiométrico, o que é índice e entender essas multiplicações que nós acabamos de fazer aqui. Você tem mais alguma dúvida? Não, por Não? enquanto não. Tá. Na hora que você começar a tentar fazer os exercícios, se você tiver dúvida, pode me mandar mensagem, ok? Você pode me mandar mensagem no privado. Se for um horário que eu estiver atendendo os alunos, eu te respondo assim que possível. Porque eu atendo à tarde, eu atendo os meninos da tarde. Mas qualquer dúvida, pode me mandar áudio, pode me mandar pergunta, que assim que eu puder, eu te respondo. E aí, na quarta-feira, nós vamos fazer mais uma aula tirando essas dúvidas da lista de exercício de hoje e fazendo um pouco mais esse treinamento desses balanceamentos, certinho? E o que eu quero pedir, Edson, que se tiver algumas das atividades desse terceiro bimestre, desde a primeira semana de agosto em atraso, que faça e me envie. Não deixe acumular, porque senão fica muito difícil, né? Vocês vão ver que vocês vão ter uma orientação aí da coordenadora em relação às devolutivas dessas atividades, porque ontem nós tivemos o conselho e nós fechamos as notas do primeiro bimestre e do segundo bimestre a coordenadora vai dar uma orientação a vocês, visto que muitos alunos não entregaram atividades e não entregou atividade, tá sem nota. Os alunos estão achando que não, mas vocês vão ver que se não entregou atividade, como que eu vou dar nota, né? Então, assim, mas não se preocupe com atividades lá do primeiro semestre, não. O que eu peço é para não deixar acumular as atividades de agora, da primeira semana de agosto para cá, tanto da minha disciplina quanto de outras disciplinas. Então, tem esse foco aí para que você não fique sem nota, né? E não acumule, porque depois que acumular, fica difícil colocar em dia, certinho?